Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda temporada do História de Empreendedor. Hoje a gente está aqui com um cliente de longa data, um amigo de longa data também. Um dos primeiros clientes meus a apostar no trabalho lá atrás. Até lembro do dia que ele me chamou para eu atender ele, eu estava recém no começo, já para mim foi muito importante porque fez com que eu saísse um pouco da minha zona de conforto e fosse buscar um pouco mais de conhecimento para atender ele. Ele nem sabe disso, estou contando aqui de primeira mão, mas é muito importante que quanto mais a gente vai atendendo clientes, mais busca e mais conhecimento a gente tem que buscar também, né? Ele foi um dos caras que me mostrou, sem saber que estava me mostrando, que eu teria que buscar mais conhecimento para crescer na minha profissão. Hoje eu estou aqui junto com o Alan, meu sócio, hoje está como co-host aqui do História de Empreendedor do DP Consórcios. Seja bem-vindo, Alan. Obrigado, Dani. É uma honra estar aqui diretamente de Itajaí para ter esse papo que sempre é bom e com pessoas do gabarito do Dr. André, melhor ainda estar aqui. Muito obrigado pela presença, Dr. André. Estamos aqui com o Dr. André Barreto, hoje proprietário e sócio da uma das empresas DZAB e Z Advogados, né? Que foi recém-mudado. Seja bem-vindo, Dr. André, e vamos contar um pouco da história dele, um pouco das últimas mudanças da empresa também. Vamos trocar uma ideia aí. Seja bem-vindo. Bom dia, Daniel. Bom dia, Alan, e a todos. Prazer participar desse bate-papo descontraído, moderno, eficiente, né, inovador aqui na nossa região da empresa de vocês. Obrigado. Agora, eu queria começar com uma pergunta já. Hoje tu está atuando na advocacia há quantos anos, André? Pô, março do ano que vem eu vou fazer 25 anos já. Uau! Sou um moço jovem, né, há muito tempo na advocacia, né? Sempre digo isso. A gente lançou uma caixinha de perguntas antes de começar aqui, e um dos comentários que veio, até foi um dos colegas do Alan. Como é que foi o comentário que ele fez, Alan? A gente foi, como o Daniel falou, a gente fez uma caixinha de perguntas para alguém fazer mais perguntas. A gente já adianta que tem uma série de perguntas aqui para a gente passar. E um dos meus colegas aí falou que você foi um dos precursores da advocacia empresarial na cidade, ressaltou a tua presença também como presidente da OAB do Sombrio também. Então já tem bastante pergunta aqui pra gente fazer. Né? Uma das coisas que eu acho legal da história do André, e a gente conversou acho que há uns 4 anos atrás, e ele não sabe dessas coisas, eu estou aqui entregando antes. Através dessas conversas que a gente vai tendo com empreendedores, eu até brinco que cada atendimento que eu tenho com o cliente, cada reunião que eu tenho com o cliente, é quase que uma mentoria para mim. Na verdade, a gente aprende muito atendendo clientes empreendedores, né? Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que foi sobre advocacia de boutique, ou advocacia alto padrão, né? E naquela época eu fiquei repensando, putz, será que existe dentro do consórcio como a gente criar algo alto padrão? Ou algo de boutique, né? Legal. E foi desde aquela vez que a gente ficou aí martelando e tal, e nós e os sócios aí criamos o Prime, né? Hoje temos a DP Prime, que basicamente é o consórcio alto padrão, que não existia na época, a gente veio implementando. Então, em bate-papos que a gente vai tendo, a gente também vai aprendendo, né? Isso é importante. E, André, nesses 25 anos, acredito que lá no início também não pensava nessa advocacia de boutique, ou até pensava. Como é que foi implementar essa advocacia empresarial, essa advocacia de boutique durante esses anos aí? Então, nós que somos operadores de direito, a gente sai da faculdade, a gente não tem uma cadeira lá de administração de empresas, por exemplo, né? Boa. Então, empreender na advocacia é um desafio muito grande. A gente não é educado para isso. Sim. Tem que ir atrás e estudar. Nesses 24 anos de advocacia, né, eu venho de uma família bem tradicional aqui da cidade, bem conhecida, mas eu morei 15 anos fora. Minha infância e minha adolescência foram todas em Criciúma. Depois, meus pais retornaram à cidade, eu amo a cidade, eu amo a nossa região aqui, me sinto muito bem morando aqui, né, e acabei escolhendo a advocacia como profissão e resolvi estabelecer o meu início da minha carreira profissional aqui mesmo. E lá no início, né, algumas pessoas, né, sempre já me conheciam, já sabiam do nosso perfil, sempre postaram, né, na gente como profissional do direito, e graças a Deus a minha vida sempre foi assim, degrau por degrau, né? Não nasci em berço esplêndido, né? Meu pai é funcionário público, minha mãe era dona de casa, sempre trabalhei muito, o trabalho sempre foi uma constante na minha vida, né? E ainda é. A gente acha que vai ficando mais velho e vai parar de trabalhar, mas a gente trabalha cada vez mais. Né? É isso aí. Vão aparecendo oportunidades e a gente vai querendo, né, estar entre elas e acaba se envolvendo com mais projetos, enfim. Mas no início da advocacia eu trabalhei muito na área pública e isso me deu muita visibilidade.
Só que chegou um momento que eu estava ficando maluco, né? Minha esposa, apesar de hoje ser arquiteta, né? Na época também era advogada. A gente tinha um escritório de advocacia aqui na cidade e eu trabalhava, cheguei a advogar para 5, 6 municípios também na época. Então a minha vida era muito estressante, muito corrida. Acabou que minha esposa passou um concurso público antes de fazer arquitetura, saiu do escritório, eu tive que começar a tomar algumas decisões. Foi lá que eu comecei a me interessar por estudar, né, o negócio que era o escritório de advocacia. Sempre a maioria dos advogados, e hoje eu digo porque, né, tenho conhecimento a nível mais de estado sobre advocacia. Atualmente eu sou conselheiro estadual da OAB, já fui presidente aqui 2 gestões. E lá, quando eu comecei a estudar o meu escritório como um negócio, fez toda a diferença. Ele foi um divisor de águas para mim. Então, comecei a organizar um planejamento de empresa, né? Vi o que eu queria para mim, para o meu futuro, né? E digo com certeza que cada pessoa escolhe o que quer, né? E se organizar e ter planejamento, ela chega no seu objetivo, independente de qual profissão, né, estiver exercendo. André, só desculpa te cortar, mas fazer uma pergunta porque eu fiquei curioso. Nessa época quando tu começou e tu teve a ideia de ter um escritório próprio, acho que já tinha um escritório, mas não tinha como um negócio, tinha como um escritório de advocacia, né? Justo. Já existia escritórios com essa veia empreendedora ou ainda estava começando? Sim, tem um grande escritório da cidade, que é né, dos nossos amigos ali, do Everaldo Mauri, que sempre foram uma grande referência. Já era um estilo empresa? Sim. Então já tinha um norte a ser seguido, de certa forma. Sim, sempre tomei eles como um exemplo, né? De inspiração. Sucesso, uma inspiração, sim. São percussores na cidade, não só na cidade, mas na região. Né? Um escritório grande. Mas quando eu decidi sair do público para ir para o privado, né? O direito ele tem vários ramos. E quando eu decidi fazer o empresarial também, eles eram meus maiores concorrentes. Sim. Né? Interessante. Só que eles tinham 15 anos a mais do que eu já de advocacia. Então, como é que tu vai te posicionar com um concorrente desse, né, do teu lado? Então, o que eu fiz? Eu dei uma estudada no modelo de negócio deles e observei que o negócio deles era advocacia mais geral, em massa. Macro. Né? E eu disse, poxa, se eu vou para o empresarial, eu não posso fazer o mesmo que eles, porque eu não tenho condições de concorrer com eles, ainda estava sozinho, a estrutura era menor, né? Manda gigante. Daí eu disse, pô, eu vou me posicionar diferente, eu vou fazer o mesmo que eles fazem, só que eu vou fazer bem especializado, bem focado, bem boutique. Legal. Né? Foi onde nasceu a então, ideia. agregar mais valor ao meu trabalho, mas só que pessoalizar o trabalho em mim. E foi onde a gente começou a trabalhar dessa forma, começou a se posicionar dessa forma e começou a dar certo. Sim. Né? Graças a Deus, né? Crescemos aí e daí fomos expandindo essa organização para não perder a essência do escritório. O crescimento também, de certa forma, quando cresce com o estilo de boutique, de certa forma tu perde um pouco da boutique, tu tem que estar sempre resgatando ela. Não sei se isso acontece, É uma vigilância constante, entendeu? Gente... E é uma preocupação, né? Porque hoje, claro, as coisas, as oportunidades vão vindo, a gente vai avaliando e tu vai te posicionando de acordo com o que tu acha as oportunidades vão aparecendo. Que vai acontecendo o negócio. Então, assim, hoje, graças a Deus, a gente tem escritório aqui em Sombrio e em Florianópolis também. Hoje somos em 4 sócios, 2 sócios patrimoniais, eu sócio fundador, mais um sócio patrimonial e 2 sócios de serviço, e somos em 9 advogados ao total, né? Só que desses 9 advogados, 3 catarinenses e o resto tudo gaúcho. Legal. Né? Repatriamos os gaúchos todos para cá, mas o meu sócio patrimonial é ex-diretor jurídico da CE no Rio Grande do Sul, palestra, né? Especialista em compras públicas, hoje ele dá palestra e é referência a nível de estado aqui de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para licitações, na nova lei de licitações, faz parte da comissão estadual da OAB de licitações e contratos, palestra no Brasil todo, né? Então, assim, tem livros de autoria. Forte, ele é um profissional bem assim focado, bem especializado, e a gente acabou migrando para essas especialidades, né? Hoje, dentro do empresarial, a gente tem 2 departamentos no escritório, que é o Departamento de Direito Empresarial e o Departamento de Direito Público, né? E hoje, dentro do empresarial, a gente faz o que os outros advogados não fazem. Hoje a gente é especialista da especialidade. Entendi. Entendeu? Então, né, quando eu vou numa empresa ou tenho a necessidade de um cliente, tenho a necessidade do serviço, né? Nós não vamos lá para pegar o serviço do outro colega que está trabalhando lá já. A gente vai fazer o que ele não faz. Entendi. Algo mais específico.
bem específico. Isso, daí o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? A gente ampliou a nossa área de atuação. Sim. Né? Hoje a gente atua em todo Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, parte do Rio Grande do Sul. Né? E também a gente diminuiu a concorrência com isso. Porque não é todo escritório que faz o que a gente consegue fazer. É claro que a gente faz o clínico geral também, né? Sim. Enfim, né? Vocês têm o conhecimento para atuar para tudo, mas tem as suas especialidades, né? É isso aí. A gente tem alguns clientes também que são advogados, né? E alguns deles fazem a parte do direito tributário, alguns fazem direito empresarial. O direito ele está ficando, de certa forma, com bastante frentes, né? E aquele advogado que faz de tudo um pouco e não faz nada específico, ele acaba sendo sozinho, não consegue expandir. O que eu né? percebi lá atrás, Daniel, né? Lá atrás, é. Lá atrás, né? Se eu fizesse o que todo mundo estava fazendo, né? Qual seria o diferencial? Eu como cliente, o que eu buscaria? Por que eu contrataria o Daniel e não o Alan? Entendeu? Por que eu contrataria o Alan e não o Daniel? Né? Se todo mundo faz a mesma coisa, da mesma forma. Afinidade, sei lá. Não, preço. Boa. Preço. Né? E aí cobra mais barato, eu vou fazer. Faz sentido. Né? Então, assim, agora se eu faço uma especialidade que nem o Daniel, nem o Alan fazem, o cliente ele não vem pelo preço, ele vem pelo meu trabalho, pelo meu valor. Exatamente. Entendeu? Então, assim, com isso a gente conseguiu agregar mais valor ao nosso serviço. Né? E graças a Deus foi André, uma das coisas que, claro, hoje tu é um cara que já tem bastante tempo de profissão e eu acho curioso é que de um tempo para cá a gente também está vivendo hoje uma onda muito legal no nosso produto, mas vocês também, eu acho que estão, não sei se isso se chama uma onda ou é uma influência, né? Eu vejo que muitos influenciadores do Brasil, hoje tem muita influência no sentido de redes sociais, né? Estão cada vez mais falando que é fundamental para uma empresa não é somente ter um contabilista, mas sim ter um advogado, ter uma consultoria. E essa onda de influência eu noto que vem ajudando muito a parte do direito em si, né? Até porque a gente é parceiro há bastante tempo e há uns 5 anos para cá eu vejo a necessidade de ter um advogado, mas não para tratar, de certa forma, os problemas, mas sim para prevenir os problemas, né? E eu vejo que desde as nossas primeiras conversas tu sempre me alertou quanto, Daniel, eu não sirvo para... Não é que não sirvo, né? Servir, serve. Mas eu sou muito mais para remediar o antes, né? Antecipar as tuas demandas do que na hora de real pegar fogo no negócio, né? E tu é um desses, não digo pela parte da influência que é algo da internet vem trazendo hoje, mas tu tem essa mentalidade há muito tempo, né? E hoje o que tu enxerga nessa diferença do passado para hoje, se isso vem realmente acontecendo com mais intensidade, mais clientes que estão contratando vocês para ter vocês à disposição, ou se ainda existe muito essa questão de tá pegando fogo, vamos chamar um advogado? É questão de cultura, né? E toda cultura tem a sua resistência para ser modificada. Mas eu fico muito contente, assim, né? Eu sou especialista, eu vou dar um exemplo prático, eu sou especialista em direito societário, né? E a gente faz muito proteção patrimonial, faz muito arranjo societário empresarial, né? Porque a grande sacada hoje é o seguinte, assim, quem faz contrato social hoje das empresas? Contabilista. Contador. Ainda. Contador não é advogado. O que o contador vai fazer? Ctrl+C, Ctrl+V, faz as cláusulas básicas dos contratos de sociedade. O que a gente faz? Não. Né? Lá no Código Civil, se for ver lá, né? Tudo que lá tem o básico. Mas a relação da sociedade entre os sócios, internamente e externamente, tudo pode ser combinado, desde que esteja no contrato social. E é muito individual também, né? Então, assim, a gente vai lá, faz a avaliação da pessoa, da sociedade, conversa com os sócios, e ali faz toda uma estrutura, né, de organização. Porque, assim, o que acontece? Hoje no mundo, não no Brasil, no mundo, 65% das empresas familiares quebram na segunda geração. Por não ter um contrato social bem amarrado. Não, porque não tem um poder de gestão que seja referência no caminho da empresa. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Não tem aquele ditado? Exatamente. É o mais certo. Entendeu? Então, por que isso? Porque não tem regras. Não tem regras do jogo. O pai vai lá, constitui uma empresa, dá certo, fica rico, né? Os filhos vão usufruir do que o pai criou, né? Mas geralmente é mais de um filho, já dá confusão, já tem muita opinião ao redor. Sucessão, né? É cada vez mais difícil. Mais difícil.
Chega lá nos netos, que daí já são bastante netos, os netos já nem não tem mais... não só a questão de trabalho, mas cultura da empresa. Não sabe mais o porquê que a empresa foi constituída, qual foi o sacrifício que o vô passou para construir, e só usufruiu. E chega um momento que quando todo mundo usufrui demais... Ela às vezes não tem margem às vezes para isso. Tem que ter o processo, né? Nessa pegada de tanto da prevenção do direito, eu tenho muitos amigos meus da região de Itajaí, Balneário, advogados, que falam muito desse direito na medida de prevenção. E a palavra que você usou é perfeita, é o cultural. Né? Trazendo para o nosso ramo de atividade, o guardar dinheiro, o investir também não é cultural, é uma situação nossa de estar prestando essa consultoria no consórcio como um nível de investimento, como nível de alavancagem, e também eu vejo na sua profissão, na profissão do direito, né, que a prevenção que tem que ser impressa na cultura do profissional, do empresário hoje, que isso não vem, é muito difícil. Então a gente tem esse mesmo desafio, eu vejo no ramo do consórcio, trazer essa cultura do investimento, de alavancagem, e também no ramo do direito da advocacia, essa prevenção, né? Vamos lá, só pegando esse gancho e falando do André, eu converso com o André hoje fazem, sei lá, uns 7, 8 anos que a gente conversa, né, André? E o André, por muito tempo, cara, vamos lá, 3 anos a gente conversou, sem eu ser cliente dele, ele sendo quase que um professor de direito para mim. Então, explicando, Daniel, faz assim, faz assado e tal, sempre me tirando as dúvidas que eu precisava. Eu acho que essa função, que eu acho que é a mais bacana da parte da advocacia, e na nossa parte também, é que a gente tem que ser meio que didático, antes de vender qualquer produto. Né? Eu contratei o André porque eu vi que o André me explicou tanto de, tem necessidade, mostrou que existe uma necessidade, né? E a gente hoje está fazendo muito isso, essa questão de mostrando os caminhos e tal. E uma coisa que eu acho interessante, pegando esse gancho também, é que teve várias coisas que o André me falou durante a jornada de conhecimento de ser empresário, né? Eu comecei também com a mesma objetivo de vender consórcio, depois vi que tinha que ter uma empresa, depois vi que tinha que ter umas pessoas para crescer e fui constituindo a empresa que nós somos hoje, né? E ao longo desse tempo eu fui aprendendo coisas que eu nunca imaginava. Esse é o mais legal. E na parte da advocacia e também do consórcio, muita gente nem sabe o que precisa ser feito. E na parte da advocacia, muito que o André trouxe agora, a questão de contratos sociais, muitas empresas nem sabem que tem que fazer um arranjo de contrato social bem feito. Nem sabe que nem sabe que tem que ter isso. E a advocacia, o André falou uma coisa no início que eu achei muito interessante. Ele falou, esse novo momento que estamos vivendo hoje, que é muito mais compartilhado, o objetivo desse podcast também é isso, é que a gente compartilhe informações aqui, quem vai escutar lá consiga entender, putz, eu preciso disso para minha empresa, que senão eu vou quebrar, que senão não vai dar certo, que senão eu vou perder um sócio. Porque a sociedade, muitas vezes, no nosso caso, ela é constituída através de trabalho. Ela é como se fosse um partnership. Né? A gente nem sabia que essa palavra existia, hoje, depois que a gente descobriu a palavra, a gente entendeu o que a gente fez aqui dentro. Né? A gente tem esse formato, que vão virando sócios conforme trabalham para a empresa. Quanto mais se entregam para a empresa, mais ações vão ganhando e mais vão crescendo na empresa. Mas se o partnership também não ser organizado, não tiver em contrato, não tiver um advogado que fez bem feito, também pode virar um grande problema, porque hoje eu e o Alan somos grandes amigos. Mas se no futuro ele entregar um valor tão alto para a empresa que ele não for reconhecido, pode haver uma concorrência, né? Natural. Natural. Então, eu vejo muito isso na advocacia, Daniel, também. Né? E é tão engraçado porque, como eu sou especialista em direito societário, né, nós ali no escritório temos isso bem organizado. Então, hoje o advogado que entra no escritório, ele entra numa posição e se ele quiser galgar, né, ser um dia um sócio patrimonial, até mesmo fundador, ele sabe o que ele precisa preencher, ele sabe quais são as habilidades que ele tem que ter e ele sabe qual o nível que o escritório tem que estar para ele chegar lá. Então hoje, né, é interessante porque tu vê que eu tenho amigos de grandes escritórios de Florianópolis, por exemplo, que é a capital concentra os maiores escritórios do estado, e os caras não têm isso. Pra tu ver. Né? Conselheiros, né, parceiros meus, assim, que às vezes a gente está lá na sessão do conselho e começa a conversar na hora do cafezinho e coisa, pergunta, troco ideias, mas eu não sei disso, vamos tomar um café, vamos conversar, me ensina, me ajuda, entendeu? Mas eu te digo categoricamente, 98% dos escritórios de advocacia hoje em Santa Catarina, que é o meu território, mas eu digo assim,
talvez 95% do Brasil, os caras não têm organização societária dentro do próprio escritório. E é uma realidade, porque é cultural. Nós não aprendemos isso. Nós não aprendemos a poupar dinheiro, nós aprendemos a investir dinheiro. Para nós hoje, né, como brasileiros, botar na poupança é uma segurança. Que é uma loucura. É um absurdo, né? Por quê? Porque não tem a cultura. Mas eu acho que é muito voltado, André. Eu convivi... meu pai foi um cara que conquistou bastante coisa durante a vida dele, né? Meu pai foi sempre um cara de ter muita resistência com custo, né? E eu acredito que essa nova geração está vindo com uma pegada um pouco diferente, mas olhando como investimento. A gente tem uma parceria com o André que a gente entende que é investimento. Se a gente tiver assessorado, e a consultoria também tem essa pegada, né? Mas eu estava aqui pensando, e na verdade eu acho que é para quase tudo. Hoje eu tenho um seguro de vida, hoje eu tenho um plano de saúde, hoje a gente tem várias assessorias, mas é uma cultura que a gente entendeu que a gente não é bom em tudo. Eu acho que assim, tem um palestrante, Aldo Schneider, se não me engano é o nome dele, que ele fala que o mundo mudou bem na vez dele. Eu acho que o André passando mais do que eu ainda nessa vibe, né? Que ele fala que na época dele, o pai dele comia o melhor pedaço da carne. Chegou na vez dele, o melhor pedaço da carne ficou pro filho dele. E o mundo mudou bem na vez dele. Então o mundo está mudando de certa forma muito rápido. E o que eu noto é que nós não temos ainda no Brasil, mas estamos aí levando essa didática da ideia de precaução. Que a ideia de fazer um consórcio antes de comprar uma casa é precavendo, já é projetando. A ideia de ter um plano de saúde é projetando. A ideia de ter um advogado é sempre acho que a palavra certa, não sei se é projetando, prevenindo. É criar um ambiente saudável, né? Isso. Né? Que não adianta construir um castelo de areia que no primeiro vento vem lá uma Receita Federal, uma ação trabalhista e derrube tudo, né? Então, assim, já aconteceu e há um ano atrás aí, um cliente nosso aqui do escritório, aqui da cidade, que é conhecido também, sim, provavelmente teu, Daniel, né? E o cara chegou lá, recebeu uma notificação da Receita Federal, pagava o imposto achando que estava pagando certo e, na verdade, estava errado. E a Receita tocou uma notificação ali de quase 10 milhões de reais. Uau! Então, assim, o cara construiu o patrimônio que ele tinha em 10, 15 anos de dedicação da vida dele, que, né, muitas vezes não viu filho, não viu nada e, né, manteve ali vários funcionários. Chega lá, a Receita, quando veio fazer a notificação... O lucro desses 10 anos foi o 10 milhões? Entendeu? E daí chegou lá e disse, tá, eu corro risco de perder isso aí, corre. Por quê? Porque não está protegido, mas corre. Uhum. Daí ele, o cara chorou na minha mesa, entendeu? Cara, então não valeu a pena. Não, olha, entendeu? É complicado. Então não valeu a pena, né, isso tudo. Entendeu? E daí começou a pensar e, o tempo que eu deixei de estar com a minha família, o tempo que eu deixei, entendeu, senhor, né? Então, e, na verdade, isso é totalmente voltado à cultura de prevenção, né, André? Porque para ele ter um erro, de certa forma, tributarista, né, ele não teve consultoria nenhuma. Não. Só buscou apagar o incêndio quando o incêndio já estava finalizado. E interessante que hoje, cara, cada dia mais, né, ao mesmo tempo que cresce muitos profissionais de consórcio, também está vindo cada vez mais profissionais da advocacia. Sim. Né? E estão tendo realmente que se achar em algum lugar, procurar um lugar que seja especialista, e eu vejo cada vez mais advogados tributaristas. Muito mais. Sim. E só o que eu acho que não na mesma velocidade estão vindo pessoas interessadas em saber sobre isso. A gente já teve, né, um bate-papo até com um dos clientes do Alan sobre como a gente melhorar a nossa tributação, porque a gente paga um tributo muito alto hoje, mas como somos serviço e venda de consórcio, ele não tem muito saída, né? Mas assim, se você hoje eu sou do ramo da confecção, eu sou do ramo do calçado, eu sou do ramo da indústria. Esse pessoal, que hoje, de repente, é lucro presumido, lucro real, tem muita veia, né, André? O André sabe disso. Sim. Teve um dos casos mesmo de um colega nosso, que depois que mudou a forma tributária, ele economizou numa questão só, que foi a gasolina, em torno de R$5.000 por mês. Que ele conseguiu... É loucura. E assim, os nossos contadores da nossa região também, né? São poucos os que querem atender no lucro real, lucro presumido. Então, eles mesmos não incentivam a migrar, porque dá mais trabalho, a gente sabe disso. Sim. Entendeu? Então, é muito mais fácil tu atender a empresa do Simples Nacional. E não é só aqui na nossa região, é geral. É geral. Mas assim, Daniel, só fazendo paralelo daquilo que a gente estava conversando sobre a questão do teu palestrante lá, e eu acho que é muito pertinente para a nossa conversa de hoje, é a questão, assim, quem viveu aí, quem tem aí acima de 50 anos... Exatamente essa idade que ele fala. Vai entender bem o que eu vou falar agora.
né? Eu nasci em 1974, tenho 49 anos, fiz agora recentemente, o ano que vem eu vou ser um cinquentão. Mas assim, se eu fazer um paralelo dos últimos 30 anos, né, da minha vida, o que era a minha infância, adolescência, né, e o que é o mundo hoje, se a gente fazer um retrospecto de vida disso aí, a gente vai ver que o mundo evoluiu nesses últimos 30 anos, o que não evoluiu em milhões de anos. Em milhões. Daí eu paro para pensar como vai ser daqui a 30 anos ainda na frente, né? Então, assim, essa questão da informação, da facilidade do acesso à informação, ela contribuiu com o aceleramento da vida das pessoas gigante, demais. Agregou muito, mas tem os seus pontos positivos e negativos. Como tudo na vida, tem o prós e o contra. Né? Mas modificou, eu tenho uma filha de 19 anos também, impactou diretamente na forma de ver a vida da nova geração. Né? Mais imediatista, né? Não vinculada a muitos degraus na vida, subir os degraus. Tu tá entendendo? Assim, eu quero curtir o hoje. Cada rolante. Eu não sei também se não tá muito certo isso aí, né? Mas assim, né? A gente teve uma educação mais voltada pro trabalho, né? Que planta para te colher, porque quando ficar velho tem que ter um dinheirinho para te... Um choque de gerações, né? Então, assim, o trabalho também é uma coisa muito focada. A nova geração, não. Eu tô aqui porque eu gosto aqui. Se eu não gostar, eu não estou aqui. Tu pode pagar R$1 milhão por mês que eu não quero, eu não vou estar. Entendeu? Então, assim, é muito adaptativo. Também tem isso. Uma virtude, eu vejo. Mas, falando na questão da evolução, eu vou fazer um paralelo na minha profissão. A advocacia, nos últimos anos, mudou gigante. O que mudou, o processo de evolução. Hoje não tem mais papel, nosso escritório é totalmente virtual. Entendeu? Eu controlo o escritório de qualquer lugar do mundo. As próprias audiências são virtuais, As próprias audiências são virtuais. Então, assim, bastante, né? Isso hoje, ele facilitou, mas ele trouxe uma coisa, até estou lendo livros sobre a questão da humanização na advocacia, né? Mas, assim, muito interessante, porque eu vejo hoje como isso, ele está desumanizando o direito. Está tudo virando número. Faz sentido. Entendeu? Isso é ruim para a sociedade. Isso não é legal para a sociedade. As pessoas, elas não têm mais facilidade na comunicação entre elas, né? Elas vivem o mundo delas. O meu vizinho está com som alto lá. Eu não vou lá falar, Daniel, o teu sonhozinho está alto. Cara, curte teu som, mas só dá uma baixadinha, está me atrapalhando, estou aqui descansando, eu trabalhei muito hoje. Não. Né? Se eu for lá falar contigo, provavelmente nós vamos brigar. Vou chamar a polícia, né? Vou ligar para a polícia. E daí, como eu sei que eu vou brigar contigo, eu nem vou lá falar contigo, eu já vou ligar para a polícia direto. Aquilo vai gerar um termo circunstanciado, vai para o fórum, é um processo judicial. Tem todo o trâmite burocrático de qualquer outro processo judicial. Né? E a grande verdade hoje é que, né, a justiça não dá mais vazão a tanta demanda que a sociedade tem. Porque as pessoas, quando elas não conseguem resolver o problema entre elas, têm um poder na sociedade que deve trazer a paz social, que é o poder judiciário. Ela vai solucionar os conflitos das pessoas. Quando esse poder não consegue mais atender a demanda dentro do prazo razoável, né, gera mais conflitos. Faz sentido. Né? Fui lá, te chamei de feio. Entendeu? Processo das morais. O processo sempre é um ponto de convergência de coisa ruim entre as pessoas, nunca boa. Sim. Né? Se tu tem um processo contra mim, já teve um problema. Eu já não posso nem te olhar na cara, já vou falar mal de ti, tu ficou sabendo, tu vai entrar com outro processo, daqui a pouco eu e tu vamos se encontrar na rua, vamos para as vias de fato, vai ter outro processo, entendeu? Então, assim, o processo sempre é uma convergência de coisas ruins entre as pessoas, de sentimentos ruins. Sim. Isso, a tendência de gerar novas demandas é muito maior. Quando o Estado não consegue solucionar o conflito das pessoas, isso vai gerando uma instabilidade social. Faz total sentido. Entendeu? E isso tem consequências na sociedade. O que tende a acontecer, André, com esse acontecido? Ele tende a ficar mais robotizado ao longo do tempo? Aí é a questão da humanização. Como a demanda é muito grande, a necessidade de resolver esses conflitos é muito grande, os próprios juízes são cobrados para resultados. Entendi. Tu tá entendendo? Então, Mas tu vai ter muito juiz estressado, porque ele vai ter trabalho demais. Hoje já temos muitos juízes doentes. Exatamente. Trabalhando doentes. De quando tu não trabalha num ambiente sadio,
Né? Voltamos ao ponto de Vai pagar o princípio. preço. Todo mundo, então, é um ciclo vicioso, né? Mas o que eu quero dizer com a questão da evolução, ela traz consequências, mas assim, o que eu observo no meu caso, e que eu acho que é o que todos os livros que a gente lê, estuda, dizem, né? Se dá bem quem se adapta melhor à Exatamente. mudança. Eu estava falando uma coisa, eu estava pensando assim, putz, o André falou uma coisa que faz total sentido, cara. Cada vez mais vai acelerar os processos, vai ficar menos humanizado. Mas aqui nasce uma nova avenida de crescimento. Quem vai fazer a advocacia humanizada? Humanizado. Né, na parte do consórcio, começou a crescer muito consórcio digital e compra pelo celular e papapá e tal. Durou isso aí antes da pandemia e durante a pandemia muito. Cresceu pra caramba isso. Só que agora voltou a humanização muito forte. O cliente não quer mais só comprar por um aparelho. E a pandemia trouxe isso. Ele acelerou, essa André, necessidade. mas o que eu achei interessante? Ele acelerou para o mercado do varejo, acelerou para o nosso mercado, acelerou para um monte de coisa, né? Mas ao mesmo tempo, agora ela está, não digo desacelerando, ela está criando duas veias, duas avenidas. Sim. Uma avenida que mantém o digital, mas outra avenida tipo, eu precisava de um tempo com o André, 1 hora, mas conversar com ele pessoalmente. André, o que tu me diz, um aconselhamento? Então, ao mesmo tempo que existe um grande problema vindo, sempre que existe problema tem uma solução para vir, né? Essa questão da humanização que vai vir por existir, pode ser que seja uma grande avenida de crescimento para muitos advogados. E não só para os advogados, acho que para toda... Daí vai ao encontro aquilo que a gente estava falando, né? Que tu falou, o André sempre que deu uma ideia, uma coisa, né? Pô, mas é humanização, não deixa de ser uma conversa nesse sentido também, entendeu? E o advogado hoje, para ser advogado, vou dizer para vocês, ele tem que entender de informática, porque os processos são todos virtualizados e cada tribunal tem um programa diferente, então assim, tu tem que entender. Tu tem que ser um administrador de empresas, porque o teu negócio é o teu escritório, né? Ele tem que faturar, ele tem que dar lucro, senão não justifica ter o escritório. Pô, e pior de tudo, cara, tem que ser um psicólogo excelente. Entendeu? Tem que ter um bom ouvido e dar uma boa opinião, porque as pessoas estão doentes, a sociedade está doente. E muitas vezes o conflito, ele é simples olhando de fora, né, André? É simples de olhando de fora, mas as pessoas guardam rancor, guardam uma mágoa tão grande, cara, que não conseguem ver que aquilo ali não agrega e vira doença. Nós tivemos um exemplo também há 2 anos atrás que é muito marcante, e assim, foi uma coisa muito forte para mim, né, nesse tempo todo de advocacia, que eu tinha um cliente que era um grande empresário na agroindústria, de fora, não é daqui, e sempre confiou bastante na gente, a gente sempre conversou bastante, só que esse cara, ele tinha muita terra, e ele morreu, entendeu? Tinha 2 filhos, o cara era italianão, assim, italiano não gosta de vender terra, né? Só comprava. E os 2 filhos que ele tinha eram excelentes irmãos, se davam muito bem. O pai morreu por conta de 10 metros de cerca, que foi tirado de um lugar, de uma fazenda, para botar no outro, né? Eles não conseguiram solucionar o inventário do pai. Uau! Por conta de 10 metros de cerca. Estamos falando de quantos mil metros de... de perder de vista, né? Mas assim, eles tinham muita terra, tá verdando muita terra. E o que aconteceu? Os irmãos brigaram e eu não consegui resolver esse por mais que a gente fez, né, tentativas de negociação ali, não, quem sabe, então bota 5 metros, não, porque daí começa a vir, quando o pai morre, aquelas dorzinhas que estavam guardadas no coração. E daí eu percebi que era uma questão assim, nesse sentido. Acabou que a gente não conseguiu resolver. Sim. E o inventário muito grande, estava parado, né? Eu tinha mais afinidade com um dos irmãos, disse, então, né, tu me desculpe, vai procurar um advogado, né? Constitui um advogado. Quando as duas partes não conseguem resolver, a gente vai ter que o juiz resolve para nós, então, né? Defendi um dos irmãos e o outro procurou outro advogado lá de Porto Alegre. O cara, graças a Deus, um cara muito bacana também, bem consciente, né? Não queria só o dinheiro, ele queria resolver o problema. Mas, resumindo a história, 10 anos depois do início desse inventário, nós conseguimos resolver o inventário, num acordo. Uau. Sabe qual foi o acordo? Colocar a cerca em 5 metros. Que foi o sugerido. Precisou de 10 anos. 10 anos. Tá? Mas nesses 10 anos, os irmãos não se falaram 10 mais. natais, 20 aniversários. Os primos eram todos brigados das famílias um com o outro. Né? Os pais criaram esse rancor de uma família com o outro. E aquilo que, né, o pai cultivou a vida toda, que é a união da família, que era muito família. Que é o legado. Acabou por conta de 5 metros e 10 anos.
É tudo jogado fora. O que aconteceu? No dia do acordo, que nós assinamos o acordo, eu chamei todos eles, o advogado chamou também, né? Os 2 irmãos e nós 2 advogados, na mesa aqui do escritório, aqui em Sombrio foi a reunião. Eles assinaram o acordo, terminou de assinar o acordo, um já se levantou para ir embora. Eu disse, não, parei, senta aí, te acalma. Tu vai embora? Eu disse, vou. O que eu tinha para resolver aqui, eu resolvi. Eu disse, não, estás enganado. O principal tu não resolveu. Aperta a mão do teu irmão. Uau! Entendeu? Poxa, bem, Aperta a mão do teu irmão. Eu conheci o teu pai, eu não conhecia vocês. Né? Eu tenho certeza que o teu pai não gostou nada do que vocês fizeram. Mas agora vocês têm uma chance de dar a volta por cima. Vocês são sangue do mesmo sangue. Uau. Entendeu? Daí nenhum dos 2 deu iniciativa. Não deu? E daí um já estava com 67 anos e o outro com 60 anos. Daí eu assim, tá bom, vocês brigaram 10 anos, as famílias não se falam mais, vocês resolveram o problema de vocês e eu, né, com 40 e poucos anos, vou ter que aí pegar 2 mãos de 2 senhores de idade para apertar? Vocês são irmãos, gente? Daí meu cliente levantou, né, chegou na frente do irmão dele, estendeu a mão. A hora que ele estendeu a mão, o irmão dele não apertou a mão dele, ele se jogou em cima do irmão. Chorou. 10 anos. Meu irmão, o que nós fizemos da nossa vida? Eu me arrependo tanto, não tem um dia desses 10 anos que eu não penso em ti. Uau! Né? Só que o meu orgulho foi muito mais forte do que o meu amor por ti. Uau, eu te peço cara. desculpa e começaram a chorar. E todo mundo chorou, né? Imagina! Uma situação Eu não vou chorando. Mas foi muito bacana. Uau. Mas assim, para te ver como é tão forte nas pessoas, né? Esse rancor, às vezes, o gerar um ódio por um detalhe tão besta. Entendeu? Assim, que depois o orgulho não deixa as pessoas voltarem atrás das decisões que elas tomam. E isso é pior de tudo. E vai bem de conta que tu falou, que não é só o setor do empresarial, do público, o psicólogo. Eu tenho o Dr. Tiago Alves, que é meu cliente de BGPT, lá de Balneário, e ele diz que na empresa dele, ele criou um outro setor, que ele diz que é o especialista. E nisso eu quero te fazer a pergunta, o que tu acha desse setor, que é o setor do network. E dentro do escritório dele, ele criou um setor de network empresarial, para conectar com outros advogados, com outros empresários. Enfim, queria saber qual a importância que tu acha na profissão de vocês, né? E se o network, já fazendo um gancho para uma segunda pergunta, se ele influenciou na expansão dos teus escritórios. Totalmente. Totalmente. A minha vida foi um network sem eu saber. Eu sempre abri portas. Desde o início eu trabalhei em lojas de móveis e decorações, vendi, carreguei caminhão, né? Como eu disse no início, eu não nasci berço pleno, mas assim, eu sempre fiz a minha obrigação além da minha obrigação. Não com o intuito de receber uma retribuição, né? Porque eu entendia que eu deveria sempre fazer algo mais, fazer bem feito o que eu estava fazendo, entendeu? Assim, ó, e com isso eu sempre fui me destacando, seja lá na loja de vender móveis, né, seja na minha profissão, eu sempre procurei fazer algo mais e fazer bem feito. E isso é natural, que as pessoas sempre tem alguém te observando, sempre tem alguém, né, assim, valorizando isso. Né? E quando tu precisa, na hora de alguém tomar uma decisão em favor de ti, isso aparece. Né? É uma cultura que hoje eu tento muito enraizar no meu escritório. A gente tem essa cultura dentro do escritório, de sempre fazer algo mais. Né? Fazer bem feito o que tem que ser feito e fazer além do que tem que ser feito. Em inglês, over delivery. Vai acabando, gerando, né, os networks naturais. É claro que hoje lá no escritório eu faço a parte comercial do escritório, né, por conta desses 20 e poucos anos, dos relacionamentos que a gente vai criando. Né? Eu moro um pouco aqui, moro alguns dias aqui em Sombrio, outros dias lá em Florianópolis, mas a minha filha, minha esposa, né, a gente está sediado lá em Florianópolis. Graças a Deus a gente também tem bons contatos e boa relação lá em Florianópolis. A gente tem um cliente que é muito estratégico, né, nessa questão também, que nos abriu muita porta lá no passado, que é a Cooperativa da Construção Civil em Santa Catarina. Então, né, a gente hoje está dentro da Fiesc, está dentro de vários órgãos relacionados ao empresariado, que vai abrindo nível de estado, que vai abrindo hoje. Sim. Graças a Deus a gente tem uma rede de contatos muito grande. A gente tem como chegar hoje, através da OAB, em cada
cidade de Santa Catarina. Então, assim, sempre vou ter algum advogado que me conhece, né, que sabe da nossa conduta, que sabe da forma que a gente trabalha, sabe quem somos. Né? Então, apesar de ser um escritóriozinho, né, de boutique aqui, Sombrio, né, hoje a gente tem capilaridade para chegar em qualquer lugar, hoje de Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. André, mas assim, eu noto que tu é um cara que sempre fez o network de maneira natural. E hoje existe um network que está sendo feito de maneira estratégica. Acho que essa é a palavra certa, né? Mas assim, pegando esse gancho dessa pergunta, tu acredita que claro, tu fez tudo natural, tu conseguiu fazer ele natural, certo? Mas ele tem uma série de estratégias através dele. Ou ele é feito assim, não, de qualquer jeito, vou fazendo. Por muito tempo não, foi natural mesmo. Sim. Né? Eu venho de uma família bem tradicional na política aqui, né? Fui meio preparado para a vida pública também. Né? Só que chegou na hora de tomar a decisão, eu decidi que não queria. Eu queria tocar minha vida no meu escritório, na minha vida privada, né? E sair da vida pública. Então, assim, a vida pública ela te traz muita comunicação, né? Muito relacionamento. Né? Isso foi uma das coisas boas. Eu tenho prazer de conversar com as pessoas, eu gosto de dar esse tempo de conversar com as pessoas e sobre assuntos bons, né? Assim, que a gente possa sempre agregar alguma coisa. E também passar alguma coisa, né? Eu acho que isso é importante. A gente lê bastante, a gente, né, tá bem procurando sempre se atualizar bastante, então sempre tem alguma coisa para aprender, alguma coisa para ensinar, né? Sim. Não adianta. E de um tempo para cá, porque eu também, assim, por mais que eu seja advogado, por mais, né, que eu tenha outros negócios, enfim, eu também sou um cara mais reservado. Eu sou um cara bem reservado, assim, me considero um cara bem reservado. Eu não sou de estar muito, assim, me cedendo para os caprichos do capitalismo e da sociedade. Entendeu, senhor, né? Eu curto família, sou um cara que, né, gosto, tenho muito prazer de estar com a minha esposa, com a minha filha, com os meus familiares, entendeu, senhor, né? E como a gente tem pouco tempo, acaba que o tempo livre que a gente foca mais nisso. Seria o tempo de fazer um network mais estratégico, vamos dizer assim. Daí eu me vi obrigado a fazer um network mais estratégico nos negócios. Entendi. Então, assim, eu vivo isso hoje. O meu tempo assim, né, eu vou dedicar para aquilo que eu acho que... Para o mundo dos teus negócios hoje. E assim, uma coisa que a minha esposa é muito empreendedora. E eu, como pai funcionário público, né, nunca tive uma educação assim tão empreendedora. Meu pai sempre foi mais conservador. Buscou mais a tranquilidade do que o risco. E eu venho, né, aprendendo nesses 24 anos de casado, já quase, venho muito, essa convivência com a Priscila, ela me trouxe muito ensinamento também na questão do empreendedorismo. Legal. Apesar de eu também ter estudado bastante, ter me focado bastante nisso, mas a minha esposa é uma empreendedora nata. Né? A história de vida dela é uma história especial, não vou contar aqui agora, porque não é a ocasião, mas assim, é muito assim, apaixonante, é muito inspiradora, ela é uma pessoa bem... Mas assim, a veia empreendedora dela me incentivou muito. E quando eu comecei a estabelecer um projeto, um planejamento diferente para o escritório e começou, assim, achei as pessoas, né, que estavam entendendo qual era esse projeto e começaram a abraçar esse projeto, eu comecei a me atrever a empreender um pouco fora do escritório também. Né? Isso faz quantos anos, né? Não, cara, isso não é muito longo, não. É recente, faz 4, 5 anos. Legal, né? Mas os resultados obtidos, cara, assim, foram muito rápidos, né? Então, assim, e o que eu venho percebendo nesses outros negócios? As pessoas têm muita vontade de empreender, elas querem empreender, né? Às vezes por necessidade e às vezes até por gostar disso. Mas elas não se preparam para o empreendedorismo. Boa. Entendesse? Então, assim, nossa, às vezes a oportunidade está ali do lado, eles não estão vendo. Falta, né? Trabalham demais, pensam de menos, pensam um pouco estratégico. Né? E aquele ditado é também outro ditado muito sábio, né? Quem trabalha demais não ganha dinheiro, e é verdade. Então, assim, falta organização. Não que eu não trabalhe demais, mas depois que eu fui para o estratégico do escritório, mudou tudo. Né? Essa transição não é tão rápida, né? Não. E assim, ó, né? O cara que está lá na produção, ele sabe que o meu trabalho é tão ou até mais importante que o dele. Mas e ele sabe que ele tem que dar
a parcela de contribuição na engrenagem para a engrenagem funcionar certinho. Entendeu? Então, assim, né? Mas eu quero ser o comercial, eu quero ser o que o André é. Ok. Vamos galgar para isso. Mas tens que melhorar isso. Porque tu tens que tirar das pessoas o que elas têm de melhor para te oferecer. E ajudar nelas a evoluir naquilo que elas são, né, tem mais resistência. Então, assim, tu sabes que a gente está fazendo treinamento. Sim. Né, ali no escritório, né, muito legal, e parabéns. Buscando muito isso, né, desenvolvimento humano dos profissionais que trabalham lá. Entendeu? Assim, porque nem todo mundo é bom em tudo, tu não é, ninguém é bom em tudo, né, não consegue ser bom em tudo. Mas pode ser melhor, né? Se tu potencializar aquilo que tu tem de melhor, né, e aquilo que tu tem de melhor complementar com aquilo que eu tenho de melhor, vai ser a gente tem um time forte já. Agora eu estou indo um pouquinho além, né? Estamos tentando potencializar um pouco mais naquilo que tu tem de pior, para te poder evoluir na estrutura. A gente tem essa cultura aqui dentro, André, há, sei lá, uns 5 anos, Alan. Mais ou menos, né? Sim. E assim, vocês estão iniciando essa trajetória, ela é mágica. Ela é mágica. E pra gente, assim, a gente vê hoje, tem colaboradores nossos que estão aí há 4, 5 anos, que eles mesmos dizem, cara, eu sou outra pessoa. Tanto é que a gente iniciou agora 2 novos parceiros aí de vendas nossos, e o comentário deles foi muito interessante. O primeiro comentário foi, eu não imaginava que era assim aqui dentro. Eu recebo esse feedback. Isso é muito também. legal, porque assim, a gente tem hoje... hoje a gente até brinca que a gente não faz julgamentos aqui dentro, a gente faz leituras. Quando tu faz julgamento, tu julga e define, né? A leitura, tu pode ir adaptando ela conforme vai passando, né? Mas o que está imposto dentro do coração da grande maioria das pessoas é julgamento. Não é leitura. Né? E quando é julgamento, ela vem com uma pré-definição, ou uma definição pronta. Então, qualquer pessoa que quer trabalhar com a gente, ela vem definida na mente dela com como é que a empresa é. Não, que lá eles são todo mundo arrumado, né? Não, que tudo formal, ou que lá tem regras, ou que não tem regras, enfim, vem com as suas definições. Só que chega dentro, a gente ainda não tem um onboarding, né? Que é um acompanhamento que está sendo construído, né, Alanzito? Está sendo construído bem definido, mas a gente tem um acolhimento muito definido. Então o acolhimento sempre, por mais que às vezes eu não estou no acolhimento, mas está o Alan no acolhimento, ou está o Alan no acolhimento, independente qual posição tu tá, a pessoa que está chegando tem que ser acolhida. E se ela se sente não acolhida, a gente deixa a voz deles muito ativas a dizer, não estou me sentindo acolhido, estou me sentindo perdido. A gente dá essa voz muito rápida para que seja ajustado muito rápido para que ela continue com a gente. Porque a gente também acredita que as pessoas, elas só não afloram o seu potencial. Não quer dizer que elas não tenham potencial. Às vezes a gente chega num cara que ele tem um potencial gigante para ser um comercial. Ela só não aflora ainda. A gente pode ser a gasolina para fazer que ela evolua, né? Eu vejo tu fazendo muito isso hoje na advocacia, André, no história de vocês. E assim, eu por ter muitos clientes da advocacia, te confesso que eu não vejo. O Alan também lá, não sei se... Né? Eu falei, 6 dos nossos advogados são do Rio Grande do Sul, mas não são de escritórios pequenos, são de grandes escritórios do Rio Grande do Sul que quiseram mudar a vida deles e vir para um ambiente mais tranquilo, né? Uma cidade onde eles vão constituir a família deles, qualidade de vida. E o que eu recebo feedback é bem isso aí mesmo. Né? Diz, olha, né, isso aí... Eu tenho vontade de vir trabalhar. O ambiente é gostoso, as pessoas são bacanas. Né? Isso mas tens o compromisso de manter isso também. É cultural, exatamente. Né? Não adianta, a gente hoje tem um conceito aqui na nossa região, estamos tentando criar um conceito maior, a nível de região maior. Cada um que está ali dentro não vem por acaso. Até porque a gente define se tem um perfil para estar ali dentro ou não. Entendeu? Não adianta só ser bom, ele tem que ter perfil. Porque a pessoa, tu trabalha e faz ela ser boa. A personalidade não está tem pita, perfil, né? Não tem caráter, não tem como fazer, daí não tem, né? Não existe milagre. Vai chegar ali o meu cliente que está no escritório, chegar a encontrar o advogado do escritório, né, bêbado numa festa ali, né, fazendo arruaça. Pô, esse cara que está cuidando dos meus processos. Então, eu até brinco, André, que não que ele não possa, mas depende, não vai dar certo com a gente. Entendeu? Isso aí, cada tem suas escolhas, né? Porque então, pode ser que tenha escritórios que gostem disso, tem esse como veia, né? É um estilo de vida, né? Que tem que entender que não é só parte profissional, isso é questão de vida, é filosofia de vida. A gente tem valores muito constituídos aqui dentro. E o maior desafio é manter os valores. Assim, hoje, como a gente tem uma diretoria, uma sociedade, os nossos sócios são muito
voltados à cultura, a gente consegue facilmente, a pessoa que entra numa cultura diferente, que ela não quer adaptar, ela sai fácil, mais rápido. Não se adapta, A gente já chegou a ter caras que ficou 2 semanas com a gente e não conseguiu, daí chegou e viu que é muito forte aquela cultura, a nossa cultura, e até tenta. É muito engraçado, porque as pessoas têm resistência com mudança, ainda mais mudança que é uma zona de conforto. E aí chega nesses momentos, ela tenta influenciar, chega no Alan, cara, vamos fazer tal coisa. Já começa uma certa influência que não é boa. É como uma laranja podre, né? E vai passando os dias, não consegue num, não consegue no outro, sai. Ah, não me encontrei aqui dentro. E acaba saindo. Tudo que vem de novo, né, é desafiador e encontra resistência. E isso não é em qualquer profissão, qualquer empresa é assim, né? Tá lá na empresa, os caras fazem aquilo a vida toda daquele jeito, mas, poxa, agora tem uma forma mais prática, mais eficiente, mais segura, né, de se fazer, mas tu tem que aprender. Tem resistência. Não quero. Para fazer um curso para aprender a mexer no programa é uma coisa que maluca, seja online. Né? Parece que é uma coisa de outro mundo, né? Tá se falando uma coisa absurda. Sim. Mas eu sempre fiz assim, deu certo. Pô, mas tu fazia assim e dava certo em 5 horas, agora tu vai fazer em 1 minuto. Exatamente. Olha a eficiência de tempo que tu vai ter quando tu aprender isso aqui, né? Então, boa palavra essa, é complicado. André, e se desse a gente conversaria 2 horas aqui, tem papo para 2 horas, né? Tem algumas perguntinhas aqui. Deixa eu só transicionar um pouco a nossa conversa com o Gabriel, com o André, e depois a gente vai para as perguntas, pode ser? André, o André não somente é advogado, né? O André também tem outros empreendimentos, né? E muito voltado à construção civil e também loteamentos, né? Voltado a patrimônio, né? E eu queria que tu compartilhasse com nós, André, um pouco do o que é esse trabalho que tu faz, as tuas empresas fazem, e tu também como investidor, o que tu enxergou que é bacana, né? Por que tu decidiu ir para esse ramo? Qual foi o pilar, né? Tudo é oportunidade, né? Na questão a gente tem uma empresa de loteamentos que é versátil hoje, com sociedade com outros especialistas também nessa área, porque a gente viu que o mercado estava meio descoberto de profissionalização. Então, se fazia muito assim, vamos ver como é que vai dar, e não se pensava, não se planejava, né? E como a gente já tem uma cultura de planejamento, né? E daí teve um cliente que investe nessa área de loteamento e teve essa necessidade, ele ia ter um prejuízo tributário gigante ali no loteamento que ele estava fazendo. Daí ele pediu uma ajuda, eu fui ver os valores que ele estava perdendo ali, era muito grande e precisava de poucas adaptações. Daí, poxa, mas daí essa questão tributária, mas e se o teu parceiro morre, como é que fica? Pô, gera um problema. Daí geramos uma situação societária diferente. Tá, mas o cara que trabalha o cartório, pô, eu vi que tava tudo desorganizado. Aí disse, não, então peraí, é uma oportunidade de negócio, vamos tentar criar uma empresa aqui que vai tocar isso aí. E daí chamamos ali, temos parceiro ali na parte de corretor de imóveis, temos advogados ali, colegas que são especialistas na área de registros públicos, de cartório, posse de propriedade, que tem tudo a ver com os loteamentos. E criamos a Versátil. Hoje, hoje ela possui quantos loteamentos sob gestão dela? 32 loteamentos sob gestões em 2 anos. Quantos lotes são o total, tu sabe? Assim? Em torno de 15 mil lotes. Uau. Só na região aqui, né? Também, né? Só na nossa região. Estão falando que de Torres para até Araranguá? Torres, Araranguá. Uau, é muita coisa. Bastante. Mas a Versátil está indo muito além disso, né? Hoje a gente tem um grupo de investidores que investe com a Versátil. A Versátil, né, faz toda a parte de logística e empreendimento ali para eles, entrega a escritura pronta para o investidor, entrega a escritura pronta para o proprietário, e além disso a gente vende esses lotes também numa plataforma que a gente criou, que tem 70 corretores de imóveis cadastrados aqui na região. Então os nossos imóveis hoje, dos nossos investidores, eles podem ser vendidos no mundo todo hoje. Que legal. Tudo automatizado, tudo virtual, tudo pronto para ser vendido, muito bacana. Mas a gente vai um pouquinho mais além. Por quê? Nós estamos trazendo aí agora um conceito de loteamentos inteligentes para a nossa região. Muito bom. Buscando um ambiente mais assim, como é que eu vou te dizer assim? Qualidade de vida. Qualidade de vida, um conceito que possa ser adotado para a nossa região, para criar uma região com maior... com pessoas que queiram mais, que dê mais importância para isso, para preservação, para questões, né, espaço de lazer, entendeu? Infraestrutura. Conceitos bem diferentes, né, para a gente criar um polo regional aqui,
né, de Isso é muito futuro sustentável. E com isso agregar mais valor aos lotes e, logicamente, trazer um público com poder aquisitivo melhor. E uma qualidade de vida maior também, né, André? Com O que certeza. eu vi assim, muitos loteamentos, ainda existe muitos loteamentos que são assim, comprei a área de terra, passa a patrola, boto o paper, tchau. É isso aí. Tchau, obrigado. Vendendo número, né? Exatamente, Vendendo número. que é muito número, mas isso é muito voltado ao imediatismo também, né? Do próprio investimento, né, André? Então, graças a Deus, os nossos investidores, né? E está surgindo aí várias outras situações, fora daqui também, né? Hoje tem um grupo, um fundo imobiliário interessado no nosso projeto, entendeu? Então, assim, enfim, é o network, né? A construção que vai potencializando, né? André, pegando só esse gancho da parte do imóvel, e ele foi por um bom tempo muito batido que o imóvel ele tinha suas peculiaridades, que é a parte de não ter liquidez, né, várias. Mas ele anda voltando com uma intensidade muito grande, ele anda voltando assim com uma força que eu nem imaginava tanto que a própria palavra que é a nossa palavra do momento, que se chama alavancagem de patrimônio, está super em alta, a gente está assim, estamos até sob demanda, assim, muita demanda de gente querendo saber, e a gente até tenta se acelerar um pouco da nossa profissionalização para essa área. E o que tu notou, qual foi essa diferença desse passado, que eu olhava para o imóvel? Porque teve 3 épocas que eu entendo aqui. Os mais antigos olhavam o imóvel como quem compra terra não erra. Passou esse meio tempo de desapego com o imóvel. E o que tu enxerga dessa época para essa, e que nós estamos vendo agora, que é muita gente querendo comprar uma terra ou investir em lote? É muito regionalizado porque a gente tem muita oportunidade? Ou é algo que tu vê como algo macro, já assim, expandindo? Tanto que vocês estão tendo oportunidades de maneira macro, né? Não, eu vejo como mais macro mesmo, né? E a própria divulgação. Né? Hoje, se tu for no TikTok ali procurar alguma coisa nesse sentido de alavancagem, tu vai ver né? Inúmeras pessoas falando sobre isso, ensinando, tentando ensinar, né? E hoje, assim, a questão da informação, ela encurtou caminhos, né? Então, eu tenho outra empresa também, né? Só que daí é minha só. Lá em casa a gente trabalha também com compra e venda de imóveis. Sim. Entendeu? Tem a seletiva Faz que faz bastante isso. tempo, né? Mas como hoje quem está cuidando mais é minha esposa, porque eu também acabei não dando conta de tudo. Mas assim, eu vejo isso, eu invisto bastante nisso, entendeu? Compra, vende, né? E antigamente as pessoas tinham mais apego aos imóveis. Né? O apego faz total sentido. O apego sentimental. Né? A gente estava negociando uma área de terra aqui na região, né? que de uma área gigante de terra para fazer o loteamento, mas a gente não conseguiu fechar o contrato com o proprietário porque foi o primeiro imóvel que ele comprou. Então ele queria fazer 1 milhão de exigências porque aquilo ele tinha um apego sentimental. Faz total sentido. Então assim, é a questão da cultura, lógico, muita colonização italiana. Não, já dessa palavra-chave. Então o apego é o emocional. O André me inspira muito nessa parte, né? O André faz essa parte de compra de imóveis, ele basicamente faz nos Estados Unidos se chama flip. No Brasil a gente chama que é a reforma, né? A reforma deixa o ambiente muito bonito e vende por um valor agregado. Sim. E faz total sentido esse tipo de negócio, né? Só que uma coisa que o André e a Priscila fazem, a gente nem tem um convívio tão grande, mas me inspira pelo fato do que eles fazem, né? É um acordo entre eles. Eles têm um acordo entre ele e a Priscila que é, por um certo tempo, nós vamos ter esse imóvel, depois vamos vender porque queremos ganhar dinheiro. E esse é um negócio mesmo, né? E eu e a Lara, assim, dentro da minha família mesmo, meu pai já se mudou 30 vezes. Só que o pai foi um cara que ele sempre vendeu e negociou imóveis dele muito com o objetivo de negócio. Quero negociar por negociar. Sempre ganhar dinheiro, óbvio, mas muito de negócio. Vocês têm tipo como um business mesmo, um negócio de vocês, né? Uma empresa que faz isso. E a gente está começando agora, a gente vai começar um empreendimento nosso agora com 2 germinados na beira-mar da Gaivota, vamos expandir para outros negócios, mas a gente tem como objetivo. Legal. Um deles a gente vai começar, que a gente quer usufruir por 2 anos, mas com a mentalidade que daqui ao final dele 2 anos a gente vai vender, já com o objetivo de aumentar, de escalar esse negócio, mas já começando sem apego. Esse primeiro apartamento que nós tínhamos, que vendemos para começar esse nosso negócio, a gente já estava apegado. Já foi assim, fomos quase 1 ano de conversa entre eu e ela, aí vamos vender, não vamos vender, tal. Lá em Florianópolis, pra ter ideia, cara, né? Esse ano eu já me mudei 2 vezes. Pode ver. 2 vezes, 2 mudanças. Agora tá lá, minha esposa tá lá cuidando da reforma desse apartamento que a gente tá se mudando
Até já me mudei porque tive que entregar o anterior essa semana. Tá lá terminando os móveis ainda, mas ele já tá lá dentro dele. Mas assim, claro que tem uma facilidade que minha esposa é arquiteta, né? A gente tem uma loja de imóveis, então assim, né? Mas assim, pelo tempo... Mas a gente vai agregando valor até nisso, né? O André, mas vocês fazem isso hoje há cerca de 10 anos, acho que até mais, né? Isso, mais ou menos isso. Então vocês também têm expertise disso, né? Sim. Você já tem... A gente sabe qual é o público que a gente quer atingir. Isso. Hoje a gente já é cliente Prime da Gralha Imóveis lá em Florianópolis. Para quem não conhece a Gralha é uma maior imobiliária de Florianópolis e alto padrão, né? Eles também têm um conceito de boutique dentro da parte imobiliária, né? Então, assim, hoje a gente sabe muito definido quem a gente quer atingir e como a gente vai atingir, entendeu? Então, é bem bacana isso, né? Porque daí tu já sabe qual é o padrão que tu tem que investir, como é que tu vai investir, tu já sabe qual é o público que se vai se importar no preço de mais ou de menos, entendeu? Então, assim, graças a Deus, a gente começou numa brincadeira, assim, né? Compramos o primeiro imóvel que a gente tinha vontade, e tinha muito ido legal. para Florianópolis, daí, poxa, o padrão que a gente fez era um imóvel pequeno lá, mas assim, a Priscila, quem conhece o trabalho dela sabe que o padrão dela é um padrão bem exigente, assim, né? Então a gente fez um apartamento muito bacana lá. Né? Quando a gente decidiu vender, o primeiro cara que foi lá ver, ele comprou. Opa, então chamou atenção. Né? Mas depois ele virou nosso amigo, até um médico que, né, cadeirante, tudo. Daí ele nos confidenciou, ele disse, poxa, cara, eu olhei muito apartamento. Quando eu entrei de vocês, disse, não quero olhar mais nenhum. Entendeu? Então, assim, a gente viu que tinha algo diferente, porque hoje tem uma concorrência muito grande em Florianópolis. Florianópolis voltou a aquecer muito o comércio, o mercado imobiliário. Só que de imóvel, de apartamento mobiliado é pouco. Então, André, o meu sentimento é esse, que o nosso mercado, o que a gente está pensando em fazer é voltado a apartamentos já mobiliados. Ótimo. Ele é mais caro, pode ser que demore até mais a vender, mas o público que... agrega mais valor. Né? Eu penso muito no que... Consegue agregar mais valor. Eu gosto de vender aquilo que eu compro. Então, tipo, se eu chego num lugar, eu cheguei na tua casa lá, a gente foi lá conversar sobre a tua casa e tal, e eu cheguei e vi ela mobiliada. Cara, me chamou, disse, putz, eu vou entrar e a casa que eu vou morar é essa aqui. Isso é muito... Tu pode olhar um projeto que não é tão... Porque o brasileiro tem essa questão de botar a mão a sentir, né? E esse primeiro projeto a gente está pensando em fazer isso. E no segundo projeto que eu quero verticalizar um pouco, que seria um empreendimento de 4 andares, seria com flat de 30 metros quadrados. Todos eles mobiliados, com pé direito de 6 metros. Daí seria com mezanino, né? Mas qual é o objetivo desse empreendimento? É venda e é o objetivo de locação para Airbnb. A gente está tendo uma praia que está tendo um crescimento muito grande através de turismo. Então já tem ali a conta feita para período de muito ganho, período de pouco ganho. Sim. E o investimento de um empreendimento é muito barato. Né? Hoje pode comprar um flat hoje a 250, 300 mil, que é barato para quem paga, é bom para quem vende, é bom para quem aluga. Então é um negócio que de certa forma tem verticalização. Né? Mas é interessante porque assim, vai muito também ao encontro do que a gente estava falando antes ali na questão da profissão, né? A questão da advocacia de boutique, a questão da compra e venda de boutique também. Vira cultural, né? Entendeu? Porque assim, ó, a gente sempre fala, a gente tem um lema ali no escritório, né? Eu não quero trabalhar ganhando 1.000 em 10 clientes. Eu quero trabalhar em um cliente ganhando 10 mil. Entendeu? Porque o trabalho é o mesmo, eu vou qualificar, né, poder ter mais tempo para ele fazer uma coisa melhor, resolver, ter uma solução melhor para ele, do que aquele picadinho. Então, assim, é tão engraçado que um tempo atrás, aí, uns 2 anos atrás, nós fizemos uma limpa de carteira no escritório. Fizemos uma limpa, porque nós somos tão organizados hoje no escritório que eu sei o lucro que dá cada processo, cada contrato. Se dá lucro, se dá prejuízo, a gente tem o time sheet, tem o custo de cada um que trabalhou. Então, assim, chega no final do mês, a gente tem essa condição. E tinha clientes que estava ali vermelho, azulzinho, mas não era aquele azul, né? Empatava. E chegou o final do ano e disse, meus sócios, gente, isso aqui, vamos tirar do escritório, tá enterrando o nosso crescimento. Faz todo o sentido. Entendeu? Porque a gente não está tendo lucro, está empatando. Né? O lucro que tem é pequeno, num ano todo trabalhando para um cliente desse para ter esse lucro, não vale a pena. Mas tu só conseguiu fazer isso porque, de certa forma, tu foi para estratégia, tu conseguiu ir para gestão, saiu do executivo. Com certeza. Vou falar de um casezinho antes de passar para as perguntas. Um case nos Estados Unidos, tem uma academia que é Planet Fit. Planet Fitness, que é a academia, né? O foco deles é pessoas sedentárias. Porque eles fizeram um estudo de caso, eles são a maior rede de academia. Estados Unidos, que tinha pessoas que quem mais dava prejuízo é quem usava todo dia. Que era os bombados. Eles fizeram uma campanha para tirar a galera que era focada em... Interessante. E tiraram. O foco deles era
gente que tinha acima do peso. Por quê? Tinha gente que pagava, a academia não ia. Quem paga a academia não vai. E nós tiramos uns 10, 12 clientes do escritório fixos, mensais, que nos pagavam, não pagavam mal, mas tinha muita demanda ali. E, cara, assim, ó, né, abrimos mão desse faturamento que faz um falta, volume, né? Mas em outubro daquele próximo ano, nós já tínhamos batido o faturamento do ano anterior, né? Ficou novembro e dezembro de lucro. Então, assim... Isso é loucura, né? Às vezes tu tem um... É tempo de gestão, mas assim, são, acho que links, né? Pega a tecnologia, Sim. Pega o tempo de gestão e estratégica, né? Não somente no... Não, e ter coragem, né? Ter coragem, né? De tomar a decisão. Porque tinha 2 sócios meus que não queriam abrir mão desse jeito nenhum, né? Tá louco? Não, tu vai ter um ano para cobrir esse... Sim, essa diferença. Então assim, e com certeza cobriu muito mais, né? Mas hoje tem mais tempo também, né? Tomar decisão, né? Então vamos caminhando aí pro final. Eu queria que fizesse essas perguntas aí pro André ir respondendo. Tive várias perguntas pro Dr. André aqui. Eu acho que essas duas aqui que eu vou fazer são bem interessantes pra gente finalizar. Acho que eu posso fazer as duas em uma só. A pergunta principal, na opinião do Dr. André, qual o ponto principal para o profissional ter sucesso? Quando a gente fala profissional, eu queria que falasse tanto do André advogado como do André investidor. Não existe fórmula mágica. Ter princípios, trabalhar, plantar para colher. Né? O sucesso é consequência do trabalho. Né? Ter princípios. Então não existe fórmula mágica. Né? E nenhuma máscara se sustenta a vida toda. Então, assim, seja o que tu és, procure fazer o que é certo, né? E fazer o bem também. Eu acho que a gente tem que retribuir um pouquinho para a sociedade aquilo que a sociedade nos dá. E a palavra-chave da vida, gente: equilíbrio. Muito bom. Sensacional. Entendeu? Não dá para trabalhar a vida toda igual um escravo, mas também não dá para deixar de trabalhar a vida toda. Se a gente chegar num ponto e conseguir achar esse equilíbrio, eu acho que a gente vai chegar lá no final da vida, olhar para trás, valeu a pena. Faz sentido. Sensacional, né? André, eu queria fazer minhas considerações finais. Queria te agradecer por esse tempo que a gente teve junto. Muito legal. Não sei quanto tempo deu, se passou de 1 hora, não passou? Passou. Passou um pouquinho? Passou quase 1 hora e meia. Tá bom. A conversa, quando é boa, o tempo passa rápido, né? E o nosso objetivo, né? O André veio aqui por um convite meu, não sabia nem o que a gente ia falar direito, a gente comentou muito brevemente, mas o nosso objetivo é realmente esse, né? Pô, olha as histórias que o André contou, os princípios que tu falou, né? E a ideia nossa é realmente retribuir um pouco para a sociedade o que a gente já sabe no nosso dia a dia, porque às vezes tem uma pessoa que está indo para Florianópolis, indo para Criciúma, para onde seja no lugar do mundo, ela pode tirar essa 1 hora de tempo, escutar o podcast que a gente conversou e tirar alguma coisa de bom, né? Que eu brinco que nós somos... um podcast ele é como se fosse uma laranja que ele pode ser espremido a todo tempo. Sim. Que pode ser que faça sentido para uma pessoa uma palavra, para outra pessoa outra palavra. E o nosso podcast ele tem como intuito retribuir um pouco do que a gente aprendeu para a sociedade mesmo. E também falar de case, né? Porque o André é um cara que tem 25 anos de profissão. Não sei se tu já frequentou alguns podcasts, André. Esse é o primeiro ou o segundo? Não sei se já foi algum. Eu escuto bastante, cara. Eu vou toda a vida para Floripa, toda semana eu vou escutando alguma coisa, eu vou escutando. Então, assim, mas participar não tinha participado. É o primeiro, muito legal. Mas já foi em inúmeras rádios, né? Sim, sim. Mas assim, eu acredito que quando a gente vai numa rádio, a gente vai muito sobre um tema. Uhum. O tema sobre política, o tema sobre advocacia, enfim. E pouco se é falado sobre a história, né? E o André tem uma história muito legal aí que eu acho que serve de inspiração, como serve de inspiração a tua história. Eu acredito que pode ser que sirva de inspiração para outras pessoas também. Então, compartilhar um pouco das histórias, eu acho que é uma veia que a gente está trazendo. Por isso que o nome do programa é Histórias de Empreendedor. Legal. Estamos começando aí com o pé direitaço, né? Com certeza. Com o André. E deixar um tempinho para todas as considerações. Se quiser falar com alguém, mandar um abraço para alguém aí, fica à vontade. Abraço para a audiência, né? Para quem nos der a honra de estar nos escutando. Eu sou advogado, falo demais, né? Tu sabe? Se deixar, eu vou... Advogado comercial. Eu vou o dia todo aqui, né? Mas assim, eu sempre... uma coisa que eu tenho prazer eu gosto de história, gosto de cultura, então assim, né, eu acho que eu escuto muito as histórias dos outros e procuro, né, agregar alguma coisa para mim também. Então assim, se a gente puder contribuir com alguém, alguma coisa, né, de quem ouviu, também já a missão tá feita, cumprida. Mas parabenizar, né, vocês aí pela iniciativa, realmente vocês vêm se destacando, não é à toa, né? Eu acho que a empresa de vocês está de parabéns, se preocupa com detalhes, se preocupa com tudo, né? Eu acho que o sucesso é aquilo que a gente falou antes, né? Não vem por acaso,
né? É construção, né? E vocês constroem muito bem. Parabéns aí pela iniciativa, não só do podcast, mas também pela empresa, por todo o sucesso que tem alcançado aí. Obrigado, André. Não seria cliente se não confiasse 1000%. Obrigado, André. Passar a palavra para o Alan também para finalização. Então, primeiramente agradecer, doutor André, como a gente conversou antes, a gente se conhecia, né, de vista, como se fala daqui, né, mas dizer que conhecia um pouco já da tua história como nosso parceiro de negócio, mas essa um pouco mais de 1 hora aí já ganhou muito mais da minha admiração e foi um prazer ter esse tempo aqui contigo. Que bom, recíproco e verdadeiro. Show de bola. Gente, um abraço, foi uma grande honra estar aqui com o doutor André. No próximo episódio a gente vai estar com o Adnan. Adnan hoje que ele é um dos sócios da rede de farmácias Adfarma, está até tendo uma expansão aí, vai contar os detalhes mais no dia aí. No próximo episódio, na próxima semana ele vai estar com nós aí. E depois temos outros cases aí que estão sendo convidados, um deles é a CP3, uma das empresas que eu fundei junto com os meninos aí da consultoria, e eles vão contar um pouco da história que eles estão trilhando nesses últimos anos aí como consultoria financeira e empresarial também. Grande abraço a todos.